E aí pessoal, meu nome é Cristian Eduardo, eu estou aqui para falar um pouco sobre a teoria musical. Aqui a gente vai abordar o tema que são os acordes. A gente vai iniciar falando um pouco sobre a formação dos acordes. Os acordes eles são formados por notas, mas a gente tem que saber primeiro o que significa as notas. As notas elas vão servir para indicar as alturas dos sons. Se você pega um violão, por exemplo, um teclado, quanto mais você subir no braço do violão e nas teclas do teclado, você vai perceber que aquelas notas vão ficando mais agudas. Até que você vai chegar num momento em que aquela nota aguda vai ser aquela mesma grave do início. Aqui é um exemplo que a gente pode pôr, que na escala cromática a gente vai ter Si Dó, onde a gente vai subir Dó sustenido, Ré sustenido, Mi. E como a gente sabe que não existe intervalo entre Mi e Fá e nem entre Si e Dó, a gente vai pular de Mi para Fá, de Fá sustenido, Sol sustenido, Lá sustenido, Si, até a gente chegar no Dó de novo. Só que a gente vai perceber que esse Dó ele vai ser mais agudo que esse Dó aqui, que vai ser mais grave em relação a ele. Esse é basicamente o significado de notas. Vai ser pontos onde vão servir para indicar as alturas dos sons que emite em determinado instrumento. Como no canto, onde uma pessoa canta, por exemplo, no tom de Mi e outra canta no tom de Si, a gente vai perceber que essa pessoa em relação a essa está cantando mais agudo que essa. Agora a gente falando um pouco sobre os acordes, o significado dos acordes, agora a gente pode falar, como a gente já sabe o significado de notas, é a união de duas ou mais notas. Esse vai ser o significado dos acordes. Aí a gente também deve saber o seguinte: como são formados os acordes maiores e os menores. E também quem os formam. Como a gente falou lá em cima, os acordes eles são formados a partir de notas. As notas a partir de duas ou mais notas. Agora, quem forma os acordes? Os acordes eles vão ser formados a partir da nota fundamental. Aí você me pergunta: Eduardo, o que significa a nota fundamental? A nota fundamental é simplesmente a nota do acorde. Se é um acorde de Dó, a nota fundamental é o Dó. A terça ela pode ser maior ou ela pode ser menor. E a minha quinta nota, terceira e quinta nota, ela também pode ser maior ou ela pode ser menor. A observação que a gente tem aqui é que as notas da terça e da quinta de um acorde tem que ser diferentes. Por exemplo, se a minha terceira nota for maior, a minha quinta nota tem que ser menor. E vice-versa isso. A gente pode exemplificar de uma forma bem prática, assim. A nossa nota fundamental, a gente pode dizer que é um Dó, por exemplo, acorde de Dó. Então o que é que vai acontecer? Agora a gente vai falar sobre um tema bem importante para os acordes, que são as distâncias entre as notas que formam um acorde. Essas distâncias que estão em vermelho, a gente vai chamar elas de terças. Terças, simplesmente terças ou tercinas, mas nunca a gente vai usar terças mesmo. Não confundir com a terceira nota ou terceiro grau. Não dá para confundir, a gente vai chamar elas de terças, certo? Essas terças, elas podem ser maiores ou menores. As maiores, elas têm a distância de 2 tons. E as menores, elas vão ter a distância de 1,5 tom. Então vamos lá, por exemplo. Quando eu digo que o meu acorde ele é maior, eu digo que ele é formado por a nota fundamental, como eu falei que é a nota do acorde. Ele é formado pela terceira nota maior, ou seja,
essa minha terceira nota, esse meu terceiro grau aqui, ele vai ter que ter uma terça maior. Ou seja, ele vai ter que ser 2 tons distantes da minha nota fundamental. E o terceiro ponto, que é a minha quinta nota, ela tem que ser menor. Ou seja, isso é uma sequência. Você sempre tem que seguir essa sequência. Primeira, segunda e terceira, como se fosse isso, descendo sempre. Ou seja, primeiro vai ter que ter a nota fundamental, depois você vai para a terça, e essa terça tem que ser maior. E depois você vai para a quinta, que essa quinta tem que ser menor. Ou seja, agora a gente vai olhar de baixo para cima. A quinta tem que ser distante 1,5 tons da minha terça maior. E minha terça maior tem que ser distante 2 tons da minha nota fundamental. Ok? É isso que a gente vai ver aqui agora. De uma forma bem mais básica e fácil. Pronto, já que minha nota fundamental é um Dó, e eu quero dizer que essa nota ela vai ser maior. Logo, então vou saber que nessa distância da minha fundamental para cá, eu tenho que ter uma terça maior. E a terça maior, a distância dela é 2 tons. Se eu sei que a escala de Dó é Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, como a gente pode ver, como eu pus no exemplo, né? A gente vai saber que a distância 2 tons depois, a gente vai encontrar um Mi. De Dó para Ré, um tom. De Ré para Mi, outro tom. Juntando tudo, dá 2 tons. Chega em Mi. Pronto, então o que é que significa? Que minha terceira nota no acorde de Dó vai ser um Mi. Pronto. E como eu sei que a minha terça maior, que me diz a distância entre a fundamental e a terceira nota, ela está maior, logo a minha outra terça, que vai me dizer a distância da minha terceira nota até minha quinta nota, só pode ser menor, seguindo aquela observação que a gente pôs aqui, que as notas terça e quinta tem que ser diferentes na formação do acorde. Então o que acontece? Que eu vou ter uma terça menor. Então a distância do Mi até a minha quinta nota a quinta nota vai ser de um tom e meio. Então, minha distância é de um tom e meio. De Mi para Fá, meio tom. De Fá para Sol, um tom. Então, juntando tudo, dá um tom e meio. Ou seja, minha terceira nota, minha quinta nota, desculpa, vai ser um Sol. Ou seja, a formação do acorde, se a gente for no braço do violão, a gente vai perceber que a formação do acorde de Dó é Dó, Mi e Sol. Como a gente pode ver aqui no exemplo. Se a gente for olhar o braço do violão, a gente vai ter na primeira casa, segunda corda, um Dó. Na segunda casa, quarta corda, um Mi. Na terceira casa, quinta corda, um Dó. Aí você me pergunta, Eduardo, e o resto das cordas? A gente pode ver que aqui é a corda solta, ou seja, vai ser Mi. E aqui na terceira, a corda solta também, Sol. Então, já satisfaz tudo que eu pedi aqui. Ou seja, eu tenho a primeira, a segunda e a terceira nota. E meus acordes menores, eles vão ser formados pela fundamental. E agora a gente vai inverter. Onde era terça maior nos maiores, vai ser uma terça menor. E aqui a gente vai ter uma quinta maior, né? Ou seja, como a gente viu aqui, a gente vai pegar o exemplo do acorde de Dó menor, por exemplo. Então como a gente viu aqui, ó, eu vou criar o acorde de Dó. E eu vou atrás da minha terceira nota. Já que, como eu disse, que minha terceira nota ela deve ser menor, então a distância dela para minha nota fundamental tem que ser de um tom e meio. Então, a distância daqui para minha terceira nota é um tom e meio. Se eu pego na escala de Dó um tom e meio depois, eu vou ver que é o seguinte: Dó, um tom para Ré,
meio tom Ré sustenido. Ou seja, minha terceira nota é um Ré sustenido. E agora eu vou ter que saber o seguinte, já que eu disse que aqui é uma terça menor, um tom e meio, né? E agora eu sei que aqui, ó, como eu disse, lá em cima também, devem ser diferentes. Então eu vou ter uma terça maior aqui. Ou seja, vai ter que ser 2 tons depois dessa. Então o que é que vai acontecer? Se eu pego aqui na escala e eu vejo 2 tons depois aqui, eu sei que daqui pra cá é um tom, porque eu não tenho intervalos entre eles, e daqui pra cá outro tom, 2 tons. Então, a minha quinta nota vai ser um Sol também. Logo, na formação do meu acorde de Dó menor, a gente vai perceber que a formação dele também, se a gente for no braço do violão, a gente vai perceber que a gente encontra todas as notas. Por exemplo, já que é na terceira casa, a gente vai na primeira corda, a gente vai encontrar o Sol. A gente vai na quarta casa, na segunda corda a gente vai encontrar um Ré sustenido, assim como a gente encontrou bem aqui. Na quinta casa a gente vai encontrar um Dó, na terceira corda. Na quarta corda a gente vai encontrar o Sol, assim como a gente encontrou aqui. E lá na quinta corda, terceira casa, a gente vai encontrar outro Dó. Aí a gente vai perceber que essas 3 cordas aqui, ó, na pestana, elas não vão ser tocadas. Então um exemplo, um macete que eu posso te dar é que na hora de fazer a pestana você deve basicamente só tocar a primeira, no caso é a quinta corda, perdão, na terceira casa, e a primeira, na terceira casa, a primeira corda também, onde você vai forçar menos seu dedo 1, você vai usar basicamente os outros dedos para fazer esse acorde. Essa é basicamente a aula sobre acordes. Muito obrigado a todos e bye, até a próxima aula.